A vida era abundante. O ar era diferente naquela época. Talvez fosse a chave para suas longas vidas. Buscamos pistas em textos antigos. Reunimos fragmentos de histórias. Contos de um tempo antes da história. Um tempo antes do dilúvio. Nós nos esforçamos para entender, para perscrutar o passado distante, para desvendar os mistérios daquele mundo antigo. Imagine um tempo em que os humanos viviam por séculos. Parece impossível agora. Nossas próprias vidas são insignificantes em comparação. No entanto, textos antigos falam de patriarcas com vidas incrivelmente longas. Adão, o primeiro homem, viveu por 930 anos. Seus descendentes também viveram por séculos. Matusalém, o mais velho, teria vivido por 969 anos. Como isso foi possível? Alguns acreditam que a Terra era um lugar muito diferente naquela época. Um mundo protegido por uma espessa camada de vapor d'água. Esse dossel de vapor, dizem eles, criou um efeito estufa. Ele filtrava a radiação nociva. O resultado? Um mundo de vegetação exuberante, vida abundante e humanos que viviam vidas muito mais longas. A Bíblia fala de gigantes que andavam pela terra, os nefilins, nascidos da união de anjos e mulheres humanas. Esses seres não eram deste mundo. Eles possuíam uma força incrível, elevando-se sobre os humanos comuns. Eles eram uma força a ser reconhecida. Sua presença teve um impacto profundo na humanidade. Alguns acreditam que eles compartilharam seu conhecimento com os humanos, avançando a civilização humana. Outros acreditam que eles foram uma influência corruptora, desencaminhando os humanos. Independentemente disso, os nefilins deixaram sua marca em nosso mundo. Sua existência é uma lembrança de um tempo em que as linhas entre o céu e a terra eram tênues. Os nefilins não eram os únicos seres de mitos e lendas. O mundo estava cheio de criaturas estranhas e maravilhosas. Dragões voavam pelos céus. Unicórnios vagavam pelas florestas. O mundo era um lugar de maravilhas e terror. Mas a presença dos gigantes lançava uma longa sombra. Eles eram um lembrete constante do poder do divino e o potencial para a corrupção. Os humanos desta época viviam em admiração por esses seres e com medo. Seção 5. A Aliança. Em meio aos gigantes e criaturas míticas, a humanidade lutava para encontrar seu lugar. Recebemos domínio sobre os animais, encarregados de cuidar da terra, mas também fomos tentados por nossos próprios desejos, pela ganância, pelo poder. Deus fez uma aliança com Noé, uma promessa. Ele não destruiria o mundo novamente, não por um dilúvio, um sinal de esperança, uma lembrança da misericórdia de Deus, mas também um aviso. A humanidade ainda era responsável por suas ações. Seção 6. A semente da serpente. As histórias da Bíblia costumam usar simbolismo. A serpente no jardim do Éden, uma representação da tentação, do mal. Os nefilins, um símbolo de corrupção, dos perigos de se desviar do caminho de Deus. Essas histórias têm um significado mais profundo. Elas nos lembram da batalha constante entre o bem e o mal, a luta dentro de nós mesmos. A escolha que todos devemos fazer, seguir o caminho da justiça ou sucumbir à tentação. Seção 7. A grande corrupção. Com o tempo, a humanidade se afastou ainda mais de Deus. Tornamo-nos consumidos pela ganância, inveja, violência. O mundo mergulhou no caos. A própria terra parecia chorar. Os nefilins, antes reverenciados, tornaram-se símbolos de nossa própria corrupção. Sua presença é um lembrete constante de nossas falhas. Deus viu a maldade em nossos corações. E ele ficou triste. Chegara a hora de um acerto de contas. Seção 8. Um vislumbre de esperança. Mas mesmo nos tempos mais sombrios, sempre há esperança. Deus encontrou um homem justo, Noé, um homem de fé, um homem que andava com Deus. Deus falou com Noé. Ele lhe deu instruções para construir uma arca.
um navio para salvar sua família e 2 de cada criatura viva, um vislumbre de esperança em um mundo consumido pela escuridão. Seção 9. O dilúvio. As chuvas vieram. Torrentes de água caíram do céu. As fontes do abismo foram abertas. O mundo foi consumido pelo dilúvio. As águas subiam cada vez mais alto, engolfando tudo em seu caminho. Os gritos dos ímpios enchiam o ar, mas seus gritos se perderam no rugido da tempestade. O dilúvio lavou a corrupção, a violência, a maldade que havia envenenado o mundo. Seção 10. Um novo amanhecer. Depois de 40 dias e 40 noites, as chuvas pararam. As águas baixaram. A arca pousou nas montanhas de Ararat. Noé e sua família saíram para um novo mundo. Um mundo purificado pelo dilúvio. A aliança foi cumprida. Deus havia cumprido sua promessa. Ele nunca mais destruiria o mundo por um dilúvio. Um novo amanhecer havia chegado. Uma chance para a humanidade recomeçar. Para construir um mundo melhor. Um mundo livre da corrupção. Um mundo onde poderíamos viver em harmonia com Deus e uns com os outros. Enquanto a Terra se tornava um cenário de interações diretas entre o divino e o humano, uma batalha cósmica se desenrolava nas esferas celestiais, um conflito que afetaria toda a criação. Esse conflito teve início com Lúcifer, um querubim de luz, um dos mais elevados entre os anjos. Dotado de beleza e poder, Lúcifer se tornou orgulhoso, desejando ser igual a Deus. Sua ambição levou a uma rebelião que ressoaria através dos tempos. Lúcifer, impulsionado pelo desejo de autonomia e controle, levou uma parte considerável dos anjos ao seu lado. Essa guerra no céu culminou na batalha entre os anjos fiéis, liderados pelo arcanjo Miguel, e os anjos rebeldes que seguiram Lúcifer. A rebelião falhou e Lúcifer foi expulso do céu, caindo na terra como Satanás, o adversário. Essa queda não apenas transformou Lúcifer em o príncipe das trevas, mas também deu origem a um novo grupo de seres, os demônios, anjos caídos que agora se tornavam mensageiros do mal. Essa nova ordem de seres malignos começou a interagir com a humanidade, tentando distorcer o plano divino e corromper o coração dos homens. A guerra espiritual se intensificou, com os demônios infiltrando-se nas mentes e corações dos humanos, incutindo dúvidas, medos e tentações. Eles eram astutos, manipuladores, sempre em busca de enfraquecer a relação dos humanos com Deus. Nesse ambiente de crescente corrupção, a presença de Lúcifer e seus demônios tornava-se uma constante. O mundo, que havia conhecido a harmonia e a comunhão direta com o Criador, agora se via cercado por forças que buscavam a desgraça da humanidade. As consequências dessa rebelião não eram sentidas apenas no céu, mas se manifestavam na terra, alimentando o ciclo de pecado e a decadência moral que culminaria em uma das mais terríveis catástrofes da história, o dilúvio. Assim, o cenário antes do dilúvio era uma tapeçaria intricada de vida, longevidade, divindade e rebelião, onde o bem e o mal se enfrentavam em uma batalha que moldaria o destino da humanidade. No coração dessa batalha espiritual, uma cena crucial se desenrolava no Jardim do Éden, um paraíso criado por Deus, onde Adão e Eva viviam em perfeita comunhão com Ele. Era um lugar de beleza indescritível, repleto de árvores frutíferas, águas cristalinas e uma harmonia que refletia a intenção divina. No entanto, essa paz seria abalada pela astúcia de Satanás. Disfarçado de serpente, o diabo se aproximou de Eva, tecendo suas mentiras com uma habilidade sedutora. Ele questionou a ordem de Deus, semeando a dúvida em seus corações.
Por que Deus teria dito que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Essa interrogação penetrava profundamente nas mentes inocentes, desafiando a confiança que tinham no Criador. Eva, atraída pela possibilidade de saborear o fruto proibido, olhou para a árvore da ciência do bem e do mal. Ela viu que era agradável aos olhos e desejável para alcançar sabedoria. E assim, com um simples ato de desobediência, ela tomou do fruto e deu a Adão, que também comeu. Esse momento de fraqueza se transformou em um ponto de virada, onde a desobediência do primeiro casal trouxe consequências eternas. A queda havia sido consumada. Instantaneamente, a inocência de Adão e Eva foi substituída por vergonha e medo. Eles tentaram se esconder de Deus, que havia caminhado entre eles, mas agora sentiam-se distantes e culpados. A autoridade que Deus lhes havia confiado sobre a terra foi manchada pela desobediência e a comunhão direta com o Criador foi rompida. O mundo começou a experimentar os efeitos devastadores do pecado. A dor, o sofrimento e a morte se tornaram realidades. A serpente, símbolo da rebelião, riu de sua vitória momentânea. A tentação de Adão e Eva foi o catalisador de uma nova era de conflito. A humanidade, criada para governar a Terra, agora estava sob forças malignas. As consequências do pecado lançaram uma sombra sobre a criação de Deus. A morte tornou-se parte da experiência humana. Nesse cenário de desolação, o primeiro relato de violência surgiu com a trágica história de Caim e Abel. Irmãos, mas com corações muito diferentes. Abel, o mais novo, oferecia a Deus suas melhores ovelhas, enquanto Caim, o primogênito, apresentava suas colheitas. Deus olhou com agrado para a oferta de Abel, mas a de Caim não teve o mesmo reconhecimento. Essa rejeição acendeu uma chama de ciúmes e raiva no coração de Caim, que se transformou em um desejo insaciável por vingança. Numa reviravolta que marcaria a história da humanidade, Caim, tomado por sua ira, confrontou Abel nos campos e cometeu o primeiro assassinato. O eco desse ato terrível ressoou por toda a terra. Caim, uma vez protetor de sua família, agora se tornara um símbolo de tragédia, a primeira vítima do pecado que havia se alastrado como uma doença mortal. Quando Deus perguntou a Caim onde estava seu irmão, a resposta foi um desdém disfarçado de indiferença. Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Essa violência não era um ato isolado. Era o reflexo da queda da humanidade e da crescente separação de Deus. A dor, a traição e a desconfiança se tornaram elementos intrínsecos à vida humana. As consequências do pecado não apenas impactaram Caim e Abel, mas também lançaram uma sombra sobre toda a geração que se seguiria. As relações familiares, uma vez abençoadas, agora estavam manchadas por ciúmes e rivalidades. A história de Caim e Abel não é apenas uma narrativa antiga, é um alerta sobre os efeitos corrosivos do pecado. A humanidade, agora imersa em sua própria decadência, começava a entender que a separação de Deus não apenas trouxe dor e morte, mas também uma realidade em que a violência e a injustiça se tornaram comuns. As sementes da corrupção estavam sendo plantadas, preparando o cenário para um mundo em que o sofrimento seria o novo normal e o amor, uma lembrança distante. A história de Caim é uma história de sombras, uma história de fúria, ciúme e desespero. Caim, o primogênito de Adão e Eva, conhecia apenas a bem-aventurança do Éden. Ele desconhecia as duras realidades de um mundo fora do jardim. Mas aquele mundo desabou sobre ele no dia em que derramou o sangue de seu próprio irmão, Abel. A terra, que antes lhe oferecia seus frutos,
tornou-se um campo amaldiçoado. Banido da presença de Deus, Caim vagou para o leste. Ele carregava uma marca. Era uma marca de vergonha, uma lembrança constante de seu pecado. Seu coração, pesado de culpa e medo, tornou-se um terreno fértil para a escuridão. A jornada de Caim foi longa e solitária, mas mesmo nas profundezas do seu desespero, uma chama de desafio permaneceu. Ele construiria uma vida para si mesmo, mesmo neste deserto. Ele criaria um legado, ele desafiaria a maldição. Na terra de Nod, Caim encontrou refúgio. Era uma terra árida, mas Caim era filho de Adão. Ele carregava dentro de si o conhecimento da criação. Ele começou a cultivar a terra, a construir abrigos, e à medida que seu assentamento crescia, também crescia seu desafio. Ele chamou sua cidade de Enoque. Era um monumento à sua ambição, um testamento à sua vontade de sobreviver. Mas também era uma fortaleza contra o julgamento. Cada pedra foi colocada com suor e medo. Enoque tornou-se um refúgio para outros. Párias e rebeldes encontraram consolo dentro de suas muralhas. A cidade prosperou, mas sua prosperidade tinha um coração negro. Foi construída sobre o alicerce do pecado de Caim. E esse pecado lançava uma longa sombra. De geração em geração, o legado de Caim se espalhou. Seus descendentes herdaram sua astúcia. Eles herdaram sua ambição. Eles também herdaram a escuridão que permanecia em seus corações. Eles eram inovadores, construtores e criadores. Mas suas criações frequentemente serviam para amplificar a discórdia dentro de suas almas. Jubal, um descendente de Caim, foi o pai da música. Ele descobriu as melodias melancólicas escondidas dentro de palhetas e cordas. Ele persuadiu ritmos que ressoavam com o coração humano. Mas sua música, embora bela, muitas vezes ecoava o caos e a dor que fervilhavam sob a superfície da vida em Enoque. A música de Jubal era um presente e uma maldição. Tinha o poder de acalmar a alma e agitar o sangue. Podia inspirar momentos de reflexão e incitar atos de violência. Era um reflexo da dualidade que definia os descendentes de Caim. Eles eram capazes de grande beleza e terrível destruição. Seção 4. A bigorna e o altar. Tubal-Caim, irmão de Jubal, era um mestre do metal. Ele aprendeu a extrair o ferro da terra. Ele o moldou com fogo e martelo, criando ferramentas e armas. Sua forja era um lugar de criação e destruição. Dela fluíam os instrumentos do progresso e as ferramentas da guerra. Com as inovações de Tubal-Caim, os descendentes de Caim se tornaram poderosos. Eles construíram estruturas imponentes, criaram joias complexas e se armaram com armas de bronze e ferro. Sua civilização floresceu, mas era uma civilização construída sobre uma fundação de areia. A busca pelo poder e pelo prazer se tornou seus deuses. O clangor do martelo e o rugido da forja se tornaram os hinos de Enoque. Eles eram hinos à ambição, ao progresso, à busca incessante pelos desejos terrenos. A chama sagrada que outrora ardia no altar de Deus foi substituída pelos fogos da indústria e da guerra. Seção 5. O cajado do pastor e o sussurro da serpente. Jabal, outro descendente de Caim, escolheu um caminho diferente. Ele se tornou um pastor, cuidando de rebanhos de ovelhas e cabras. Ele vagava pelas planícies, buscando pastagem para seus animais. Na solidão da selva, ele encontrou um tipo diferente de poder. Era o poder de vida e morte sobre seu rebanho. Os sussurros da serpente, a tentadora do Éden, nunca estavam longe. Eles ecoavam no balido das ovelhas, no farfalhar do vento na grama. Eles falavam de poder, de controle, da ilusão de que a humanidade não estava sujeita à ordem divina. Noé, um homem justo e íntegro em meio a uma geração corrompida,
Caminhava com Deus de forma diferente de todos ao seu redor. Ele mantinha sua fé inabalável e seu coração puro, e por isso foi escolhido para uma missão grandiosa e aterradora. Deus revelou a Noé o plano do dilúvio e lhe deu instruções detalhadas para salvar não apenas sua família, mas também uma representação de toda a criação. Deus ordenou a Noé que construísse uma grande arca. Não era um simples barco. A arca teria que ser robusta, capaz de suportar as imensas águas que viriam cobrir a terra. Ele deu a Noé medidas exatas: 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Com 3 andares, a arca deveria ter espaço para abrigar animais de todos os tipos, além de provisões para sustentar os passageiros durante os longos meses que passariam isolados nas águas. A construção da arca foi uma tarefa monumental. Noé, com seus filhos, Sem, Cam e Jafé, trabalhou diligentemente, cortando madeira de cipreste, reforçando cada parte da estrutura com piche por dentro e por fora, para que pudesse flutuar sem ser danificada pela violência das águas. Cada martelada, cada pranchão colocado era um passo em direção à salvação, mas também uma preparação para a destruição iminente. Enquanto Noé trabalhava, as pessoas ao redor zombavam e ignoravam seus avisos. Eles não podiam conceber que algo tão grandioso e devastador quanto o dilúvio pudesse acontecer. A ideia de chuva, a promessa de juízo, tudo parecia impossível. E assim, Noé perseverava em sua missão, isolado em sua obediência, cercado por incredulidade. E à medida que a arca tomava forma, Deus deu mais uma instrução. Noé deveria levar um casal de cada espécie de animal, de aves, de répteis e de mamíferos, para que, quando o dilúvio passasse, a vida pudesse se renovar sobre a terra. 7 pares de animais puros e um par dos animais impuros deveriam ser reunidos. De algum modo, eles viriam até Noé, obedecendo ao chamado divino. Cada detalhe foi seguido com precisão e a arca se tornou um refúgio de esperança em meio a um mundo prestes a ser destruído. Quando a arca finalmente ficou pronta, o momento chegou. Deus ordenou a Noé que entrasse com sua família e todos os animais escolhidos. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as esposas deles, além de pares de cada animal, entraram na arca. E então as portas foram fechadas. E o que veio a seguir foi além do que a humanidade jamais havia presenciado. Começou com uma chuva suave, uma gota seguida de outra. Mas logo o céu se abriu com um poder avassalador. As comportas celestes foram rompidas e a terra também liberou suas águas subterrâneas. Foi uma combinação implacável. Chuva torrencial caindo do céu e fontes profundas jorrando do solo. O dilúvio havia começado. Durante 40 dias e 40 noites, as águas não cessaram. A chuva incessante caiu com uma fúria implacável, cobrindo montanhas, vales, rios e oceanos. Toda a terra foi submersa e, com ela, toda forma de vida que não estava a salvo na arca. Cidades, florestas, criaturas, tudo desapareceu sob as águas crescentes. A terra, antes vibrante de vida e atividade, tornou-se um vasto oceano desolado. As águas subiram acima das montanhas mais altas. Nada pôde resistir à força destrutiva do dilúvio e toda a carne viva, homens, animais, pássaros, foi destruída. Apenas Noé, sua família e os animais dentro da arca sobreviveram, flutuando nas águas imensas.
Dentro da arca, Noé e os seus eram protegidos pelo design divino. Eles não podiam ver o que se passava do lado de fora, mas sabiam que a antiga terra, tal como conheciam, havia sido varrida. A cada dia que passava, a escuridão das nuvens parecia refletir o silêncio da morte lá fora. Mas mesmo em meio a essa destruição, havia esperança. Noé confiava que Deus os guiaria para uma nova vida e que um dia as águas começariam a baixar. O dilúvio foi o maior juízo que a terra já presenciou, mas também a promessa de um novo começo. Após os longos dias de julgamento, finalmente as chuvas cessaram e as águas começaram lentamente a diminuir. O dilúvio, que havia coberto toda a face da terra, agora começava a retroceder. O silêncio substituiu o som das águas e a arca continuava a flutuar sobre o imenso oceano que ainda restava. Então, em um momento de esperança, a arca encontrou repouso. Ela pousou suavemente sobre o monte Ararat, um símbolo de que a terra, enfim, estava emergindo das profundezas das águas. Mas Noé, em sua prudência, ainda aguardava. Ele sabia que o tempo de sair da arca ainda não havia chegado. Noé, então, soltou uma pomba, um mensageiro para testar o ambiente ao redor. A primeira vez, a pomba voltou, pois não havia encontrado um lugar onde pousar. Mas dias depois, ao libertá-la novamente, ela retornou trazendo em seu bico algo que encheu os corações de todos dentro da arca de esperança, um ramo de oliveira. A pequena folha verde era um sinal claro. As águas estavam finalmente recuando e a terra, outrora devastada, começava a renascer. Com o coração renovado de esperança e confiança, Noé aguardou mais um tempo, até que fosse seguro. E por fim Deus ordenou que saíssem da arca. Noé, sua família e os animais deixaram a arca para encontrar uma terra renovada. O cenário ao redor era um novo começo, uma nova era para a humanidade. A primeira coisa que Noé fez ao pisar fora da arca foi erguer um altar e oferecer sacrifícios a Deus em gratidão. O cheiro suave da oferta subiu aos céus. E Deus fez uma promessa, uma aliança com Noé e toda a criação. Ele prometeu que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Para selar esse pacto, ele colocou um arco-íris no céu, um lembrete visível de sua misericórdia e fidelidade, um sinal eterno da nova era que havia começado. A terra, agora purificada, estava pronta para ser habitada novamente. A história do dilúvio não era apenas sobre destruição, mas sobre renovação e um novo começo.